diz ao Miguel que mandei um olá. As palavras saíram da minha boca com calma, mas atingiram a Sofia como um murro. Ela parou na porta, o corpo rígido, o rosto a perder cor de repente. Pensava que o segredo estava bem guardado. Enganava-se. Eu sabia tudo há 6 meses, os encontros em hotéis, as mentiras constantes, o dinheiro que desviava da conta conjunta para pagar quartos e jantares. Mas o pior não era a traição em si. O Miguel não era um amante qualquer. Era o homem que me arruinara a vida 12 anos antes. Chamo-me Luiz Costa, tenho 45 anos e vendo imóveis de luxo em Lisboa. Apartamentos com vista para o Tejo, moradias em Cascais que custam milhões. Aprendi a ler pessoas antes de elas abrirem a boca, fecho negócios em minutos. Em casa, falhei. A Sofia preparava-se para sair, dizendo que ia a um evento de networking. Eu sentei-me na cadeira onde costumava ler ao Pedro, o nosso filho de 14 anos, agora fechado no quarto com os auscultadores. Observei o cuidado excessivo, os olhos que evitavam os meus. Respondi ao comentário dela sobre não esperar acordado com a frase sobre o Miguel. Ela gaguejou, agarrou a moldura da porta, tentou explicar. Mandei-a embora. Disse que falaríamos quando parasse de mentir. Saí do quarto, ouvi os saltos dela no chão, a porta da rua a fechar. Fui direto ao escritório e abri a pasta de avaliações. Dentro estavam as provas que juntei durante meio ano. Tudo começou com uma fatura estranha na conta partilhada. Restaurantes que nunca visitei, um hotel em Sintra numa noite em que ela jurara estar numa conferência em Coimbra. Verifiquei os registros do telemóvel da família. Centenas de mensagens para um número desconhecido, chamadas em horários de supostas reuniões tardias. Usei uma busca reversa, Miguel Santos, 38 anos, diretor na Summit Investments. Lembrei-me dele imediatamente. Conhecemo-nos numa gala de caridade. A Sofia apresentou-o como colega de trabalho numa operação de financiamento imobiliário. Aperto de mão firme, ar confiante. Na altura, não liguei. Agora, fazia todo sentido. Fui mais fundo. A fatura do cartão conjunto mostrava um padrão, cargas de 200 euros em hotéis no centro, sempre em dias de trabalho tardio. Instalei software de rastreio no tablet que partilhávamos. Ela usava-o para receitas e listas de compras, nunca suspeitou. O GPS revelava viagens regulares a um condomínio no Chiado. Fui lá um dia, confirmei o endereço nos registros públicos, prédio do Miguel. Precisava de provas sólidas. Contactei um cliente antigo, ex-militar que agora geria uma firma de segurança privada. Devia-me um favor por ter resolvido um litígio de propriedades com a ex-mulher. Pedi vigilância discreta. 2 semanas depois, entregou-me um USB. Vídeos com data e hora, a Sofia e o Miguel a entrar juntos no prédio, a sair separadamente 2 horas depois. Ela com o cabelo diferente, passo cauteloso. Guardei tudo, extratos bancários, logs de mensagens, coordenadas GPS, recibos de hotéis, fotografias. Construí o caso como construo um portfólio de imóveis, método, completude, sem falhas. Encriptei os ficheiros, fiz backups em 3 clouds diferentes. A Sofia chegou tarde. Ouvi-a na cozinha, a servir vinho, a tentar acalmar-se. Fechei o portátil e subi. A luz do Pedro ainda acesa. Bati à porta. Ele abriu, auscultadores ao pescoço, ecrã com linhas de código. Via nos olhos dele a mesma análise fria que eu tenho. Perguntou se estávamos bem. Disse que resolvíamos, mas que ele e eu éramos sólidos. Ele assentiu. Fui para o quarto. A Sofia deitou-se de costas, fingindo dormir. Não falei. Deitei-me, fixei o teto. A manhã avançava. O Miguel era o meu ex-sócio na Phoenix Tech, a startup que fundamos juntos. Ele roubou a lista de clientes, os algoritmos que criei, deixou-me com uma parceria inútil e dívidas. Perdi a casa, o primeiro casamento ruiu. 5 anos a reconstruir do zero. Agora, ele voltava a tomar o que era meu. Marquei um encontro num café na Baixa, local neutro.
Ele chegou, viu-me, hesitou. Mostrei-lhe uma foto no telemóvel. Ele e a Sofia riram à porta do prédio. Disse-lhe para acabar com ela nesse dia, alegar erro, desaparecer das nossas vidas. Caso contrário, enviava as provas, 50 fotos. Registros financeiros da fraude na Fênix, a todas as firmas de Lisboa e a CMVM. Fraude profissional não prescreve. Ele empalideceu, chamou-me louco. Respondi que era minucioso. Dei-lhe 24 horas. Saiu sem mais palavras. O Pedro sabia mais do que eu pensava. Veio ao escritório com o portátil. Instalaram Keylogger no computador da mãe há 2 meses, por causa de cargas estranhas no cartão. Mostrou-me mensagens entre ela e o Miguel, planos, promessas, detalhes explícitos sobre esperar o momento certo para ela me deixar. Tinha conhecido há mais tempo do que eu. Queria ajudar. Um miúdo de 14 anos, com a minha mente analítica, escolhia lado. Enviou-me tudo por e-mail encriptado, screenshots, logs, metadados organizados. Tinha mais munição do que eu juntar em 6 meses. A tensão crescia. A Sofia achava que controlava a situação. Eu preparava o golpe final. Mas o Miguel obedeceria? A Sofia descobriria o envolvimento do Pedro? O plano parecia perfeito, mas um erro podia deitar tudo a perder. 3 dias depois, o Miguel apareceu no meu escritório sem aviso. A assistente avisou, voz nervosa. Mandei-o entrar. Ele sentou-se, olheiras fundas, fato amarrotado. Tentou acabar com a Sofia, mas ela recusava. Ameaçara contar tudo à mulher dele se ele a abandonasse. Desenvolvimento inesperado. Propôs dinheiro, 750 mil euros para eu divorciar quieto, ele desaparecer. Valor suficiente para fundo universitário do Pedro, nova propriedade, início limpo. Teste para mim. Aceitar facilitava, mas deixava-os impunes. Recusei. Queria justiça pública, consequências reais. Gravei tudo no relógio. Ele saiu, avisando arrependimento. Ignorei. O Pedro trouxe mais. Escrever um texto anônimo sobre filho de infiel, dor da traição, impacto na família. Sem nomes, mas detalhes reconhecíveis. Publicou numa plataforma de histórias virais. Horas depois, milhares de visualizações, comentários solidários. Tornou-se conversa nacional sobre adultério. A Sofia telefonou furiosa, acusando-nos. Mantive neutralidade, disse ser coincidência comum. Ela desligou. Para o golpe final, sugere fim de semana a 2 numa quinta no Alentejo, reconectar. Ela aceitou rápido. Monitorizamos mensagens, contou ao Miguel, chamou-me patético. Sexta, disse-lhe ir preparar tudo. Fui para a casa de amigo do Pedro, centro de controlo com monitores. Rastreamos telemóvel, carro, cartão. Ela parou no prédio do Miguel, 40 minutos. Depois, ambos rumaram a resort em Évora. Chamei o meu gêmeo, o Tiago. Ele confrontou-os no lobby, filmou o pânico, mencionou mulher do Miguel. Enviou o vídeo. Ela ligou, inventou reunião emergência. Gravei mentira. Tínhamos tudo, provas, gravações, vídeo público. A tensão atingia pico. Divórcio segunda, com custódia total. Mas a Sofia lutaria? O Miguel cederia? Segunda-feira levei o Pedro ao advogado. A Patrícia analisou a pasta grossa, fotos, GPS, extratos, mensagens do Pedro, vídeo do Tiago no resort, gravação da oferta de suborno. Assobiou baixo, disse ser o caso mais documentado em 15 anos. O Pedro insistiu em estar presente, queria ver a verdade oficial. Perguntou-lhe como aguentava, ele respondeu que preferia luz à escuridão. Arquivamos ao meio-dia. O oficial de justiça entregaria a Sofia no escritório, rodeada de colegas. Queria exposição pública, igual a que ela me impôs. Voltei à casa. O Tiago esperava na entrada, braços cruzados, pronto para agir se necessário. Disse-lhe manter calma, ele prometeu apenas presença.
O telemóvel tocou várias vezes. Mensagens da Sofia. O que é isto? Divórcio. Precisamos falar agora. Ignorei. Deixei-a em pânico. Ela chegou de carro, papéis na mão, voz alta. Tentei cozinhar, ignorei. Virou-se para mim, acusou de acusar infidelidade. Respondi com factos, affair com Miguel, locais múltiplos, provas. Tentou explicar, recusei. Pedi casa fora, custódia total do Pedro. Ele apareceu na porta, disse escolher-me. Ela virou-se, viu o frio. Percebeu perda total. Saiu derrotada. No tribunal, a Patrícia apresentou tudo, recibos, logs, vídeo, suborno. Advogado dela alegou casamento problemático, Patrícia refutou, infidelidade não desculpa. Juíza negou pensão, deu-me custódia principal, visitas supervisionadas a Sofia. Casa, reformas, negócio meus por propriedade pré-casamento. Ela só carro e contas pessoais. Evidência esmagadora. Martelo bateu. O Pedro apertou o ombro. Saímos ao sol. Meses depois, ex-mulher do Miguel ligou. Obrigada por expor, contratou investigador, descobriu 3 affairs anteriores. Livrou-se, filhos sabem verdade. Vitória real, verdade liberta. O Pedro entrou em engenharia informática na Universidade de Lisboa, prêmio precoce. O Tiago janta conosco domingos, namora a professora. Eu vendo propriedades recorde, namoro devagar, olhos abertos. A Sofia mudou-se para Setúbal, emprego menor, visitas mensais tensas. Perdeu tudo. Numa tarde, no terraço com vista Tejo, o Pedro perguntou se voltaria a confiar. Respondi que confiança é saber sobreviver à dor. Sobrevivemos. Sol poente, livres. A Sofia não aceitou a sentença de imediato. Contratou um novo advogado, especialista em recursos, e pediu revisão urgente. Alegou coação emocional, disse que eu a manipulara com vigilância ilegal, que o texto viral do Pedro era difamação. A Patrícia previu isso. Tínhamos salvaguardas, software no tablet partilhado era legal em conta conjunta, vigilância privada autorizada por contrato, texto anônimo sem nomes. O recurso atrasou divisão de bens, congelou contas. A Sofia ganhou tempo, marcou visitas não supervisionadas ao Pedro, tentou reconquistá-lo com presentes, promessas de viagens. O Pedro recusou, disse preferir verdade a subornos. Ela insistiu, apareceu na escola, criou cena. O diretor chamou-me. Instalei câmara na entrada, gravei tentativas. Patrícia usou para pedir ordem restritiva. O Miguel complicou mais. Demitido após denúncia anônima à CMVM, eu enviei pacote com provas da Fênix. Investigação interna revelou desvios atuais. Perdeu licença, processo criminal por fraude. Tentou contactar-me, deixou mensagens desesperadas, ofereceu mais dinheiro. Ignorei. A mulher dele, a Melissa, avançou com divórcio paralelo, usou minhas provas como base. Descobriu contas offshore, affairs antigas. Os filhos dela, gêmeos de 10 anos, mudaram de escola para evitar olhares. O Pedro, vendo o caos, propôs passo audacioso. Criou perfil falso numa rede de denúncias corporativas. Publicou resumo cronológico, affair Sofia Miguel, uso de fundos empresariais, hotéis pagos com cartão da Summit. Anexou recibos editados, sem nomes completos, mas datas e valores exatos. Post viralizou entre funcionários. Direção da Summit abriu auditoria interna. A Sofia foi suspensa, chamada a explicar cargas. Negou, mas GPS do carro corporativo confirmou. Demitida sumariamente, sem indenização. A tensão familiar explodiu quando a Sofia invadiu casa. Forçou entrada com chave antiga, revirou o escritório, procurou pasta física. Encontrei-a lá, papéis espalhados. Chamei polícia. Chegaram rápido, levaram-na detida por violação de domicílio. Passou noite na esquadra. Patrícia acelerou ordem restritiva, 100 metros mínimo. Ela perdeu visitas,
só contato por e-mail supervisionado. O recurso dela ruiu. Juíza de segunda instância analisou novas provas, invasão, demissões, auditoria. Manteve sentença original, adicionou custas processuais a Sofia. Contas descongeladas, bens divididos. Vendi parte do portfólio, criei fundo blindado para o Pedro. Ele começou estágio numa startup de cibersegurança, salário inicial acima da média. O Miguel tentou o último golpe. Enviou carta registrada, processar-me-ia por difamação se não retirasse denúncias. Resposta da Patrícia, contra processo por extorsão, suborno gravado. Ele recuou. Rumores diziam que vendia carro, casa penhorada. A Melissa ganhou custódia total, ele visitas quinzenais supervisionadas. A Sofia mudou-se para apartamento alugado em Setúbal, emprego administrativo mal pago. Tentou contactar Pedro por redes, ele bloqueou. Uma vez, enviou carta manuscrita, pediu perdão, disse estar doente. O Pedro leu, guardou, não respondeu. Eu arquivei. A poeira assentava. O Tiago ajudou a reforçar segurança da casa. O Pedro programou o sistema de alertas. Eu fechei negócios maiores, comprei moradia nova em Cascais, vista mar, espaço para ele crescer. Namoro progredia devagar, mulher divorciada, filhos crescidos, valores alinhados. Confiança reconstruída passo a passo. Num fim de tarde, no novo terraço, o Pedro mostrou-me código que criará algoritmo de detecção de padrões suspeitos em transações bancárias. Para que ninguém passe por isto, disse. Sorri. Sobrevivemos, evoluímos. Mas a Sofia ainda tinha uma carta na manga? O Miguel desaparecera, ou preparava retorno? A Sofia não desistiu. Após a ordem restritiva, mudou tática. Criou perfil falso numa rede de apoio a vítimas de divórcio abusivo. Publicou história distorcida, marido controlador, vigilância ilegal, filho manipulado para odiar mãe. Anexou prints editados de mensagens antigas, datas alteradas para parecer perseguição. Post ganhou tração em grupos de mulheres, comentários acusadores. A Patrícia alertou, difamação pública. Registramos queixas, plataforma removeu conteúdo, mas dano feito. Colegas antigos ligaram, questionaram. Expliquei factos calmamente, enviei link para a sentença judicial. Reputação profissional intacta, mas tensão pessoal subiu. O Pedro, vendo ataque online, contra-atacou. Usou skills de programação para rastrear IP do perfil falso. Confirmou origem, café em Setúbal, horário coincidia com pausas de almoço da Sofia. Capturou metadados, enviou a Patrícia. Processo por difamação avançou. A Sofia negou em interrogatório, mas logs de Wi-Fi do café provaram. Juiz impôs multa pesada, proibição de menção pública ao caso. Ela pagou com empréstimo familiar, afundou mais em dívidas. O Miguel ressurgiu pior. Processo criminal por fraude na Summit progrediu. Testemunhas internas confirmaram desvios. Tentou fugir para Espanha, parado na fronteira com passaporte falso. Detido, aguardava julgamento em preventiva. A Melissa enviou uma atualização, vendeu tudo, mudou filhos para a casa dos pais. Ele perdido visitas, contato zero. Provas minhas citadas como catalisador. A Sofia, encurralada, pediu reunião mediada por assistente social. Aceitei, local neutro. Chegou com advogado novo, propôs acordo, retirava queixas mútuas, restaurava visitas não supervisionadas, dividia fundo do Pedro. Recusei. Queria apenas relação saudável com filho, sem manipulação. O Pedro, presente, falou direto, contactaria se quisesse, quando quisesse, sem pressão. Ela chorou, assinou o termo de visitas voluntárias, supervisionadas por mim inicialmente. Passo pequeno, mas real. Anos passaram. O Pedro formou-se com distinção, fundou startup de cibersegurança focada em detecção de fraudes bancárias. Algoritmo dele usado por bancos portugueses, Prêmio Inovação Nacional. Eu expandi negócio, filial no Porto, parcerias internacionais.
Vendi moradia Cascais com lucro, comprei terreno em Sintra, planei o Eco Resort. Namoro tornou-se oficial, a Ana, arquiteta divorciada, 2 filhos adolescentes. Integramos famílias devagar, jantares conjuntos, viagens curtas. Confiança sólida, baseada em transparência. O Tiago casou com a professora, filho a caminho. Tornamo-nos avós honorários mútuos. A Melissa reconstruiu vida, novo parceiro, filhos felizes. Enviou o cartão Natal, gratidão eterna. A Sofia estabilizou. Emprego estável numa pequena agência imobiliária em Setúbal, apartamento próprio pago com esforço. Visitas ao Pedro mensais, conversas curtas, mas genuínas. Ele perdoou parcialmente, mantém distância emocional. Ela aceitou consequências, parou mentiras. Uma vez, enviou-me e-mail, aprendeu o valor da verdade tarde demais. O Miguel condenado, 5 anos efetivos, bens confiscados. Saiu quebrado, mudou-se para interior, trabalha como contabilista freelancer. Ninguém ouve falar dele. Numa noite no terraço de Sintra, com Pedro e a Ana, revejo jornada. Começou com traição, evoluiu para batalha legal, terminou em liberdade. Provas meticulosas, planeamento frio, apoio familiar, chaves da vitória. Sem violência, sem ódio, apenas justiça. O Pedro lança app nova, monitorização ética de transações familiares, alertas precoces de irregularidades. Milhares de downloads, previne fraudes antes de escalarem. Penso no início, frase calma que derrubou muralha de mentiras. Diz ao Miguel que mandei um olá. Mudou tudo. Sobrevivemos, prosperamos. Mas e se eu tivesse confrontado de imediato, sem provas? Teria perdido custódia, bens, filho? Ou a verdade sempre prevalece com paciência? A vida segue. Negócios florescem, família cresce, cicatrizes curadas. Liberdade verdadeira, saber que fiz o certo, protegi o meu, deixei sistema punir. A Sofia aprendeu. O Miguel pagou. Nós vencemos. E tu, leitor, se descobrisses traição profunda, escolherias confronto imediato ou plano meticuloso como o meu? Confrontar com emoção ou com factos irrefutáveis? Comenta a tua escolha moral. O que farias para proteger a tua família sem cruzar linhas éticas?